Presta muita atenção nisso aqui, fiel, porque o Corinthians está muito perto de confirmar uma contratação que pode mudar completamente a dinâmica do meio-campo em 2026. Não é especulação, não é achismo, não é aposta jogada ao vento. O nome está na mesa, o acordo está avançado e a decisão está nas mãos do clube. Zaccaria Labiad está a poucos passos de vestir a camisa do Corinthians. E antes de entrar em todos os detalhes, já deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso fortalece demais o nosso trabalho e garante que você receba sempre as informações mais quentes, com análise e bastidor. Antes de todo mundo, aos 32 anos, o meia marroquino surge como uma alternativa concreta para um problema que o Corinthians sente há algum tempo. Falta repertório no meio-campo, falta variação, falta alguém que consiga jogar entre linhas, acelerar o passe e participar diretamente das jogadas decisivas, sem sobrecarregar quem hoje carrega o piano. O Corinthians conhece esse diagnóstico, Dorival Júnior conhece esse diagnóstico e é exatamente por isso que o nome de Labiad voltou com força aos bastidores. As conversas não começaram agora, elas já existiam no ano passado, mas foram interrompidas por um motivo claro. O clube estava impedido de registrar jogadores. Com essa situação resolvida, o nome voltou imediatamente para a pauta e aqui já fica um ponto importante. Não se trata de contratação midiática, não se trata de nome para manchete vazia, trata-se de uma leitura estratégica de elenco. O Corinthians sabe que não pode depender apenas de um jogador criativo ao longo de uma temporada pesada, com calendário apertado, viagens longas e decisões em sequência. Labiad chega como um meia formado, rodado e com experiência internacional relevante. Ele passou por Holanda, Portugal, Inglaterra e recentemente pelo futebol chinês. Não é promessa, é realidade. E isso muda completamente a forma como essa possível contratação precisa ser analisada. No futebol chinês, ele mostrou algo que chama a atenção da comissão técnica: participação direta em gols. Não é apenas um organizador que toca de lado, é um jogador que pisa na área, finaliza, dá assistências e assume responsabilidade ofensiva. Mas calma, antes de empolgar ou rejeitar, é preciso entender exatamente quem é Zaccaria Labiad dentro de campo, como ele se movimenta, onde rende mais e principalmente se o estilo dele conversa com o que Dorival Júnior exige do Corinthians. Na próxima parte eu vou te mostrar como o Labiad joga, quais são suas principais características, onde ele costuma atuar e por que o Corinthians entende que ele pode ser útil já no primeiro momento. Fica comigo porque agora a análise começa a ficar mais profunda. Para entender por que o Corinthians avançou tanto no nome de Zaccaria Labiad, é preciso sair do raso e olhar para o campo. Não para o nome, não para a idade isoladamente, mas para o comportamento do jogador dentro do jogo. Labiad é um meia que gosta de jogar entre linhas. Ele não fica preso a uma faixa fixa do campo, se movimenta bastante, aparece por dentro, flutua pelos lados e procura constantemente receber a bola em zonas onde pode decidir rápido. Isso já chama a atenção da comissão técnica, porque é exatamente um dos pontos onde o Corinthians sente dificuldade quando enfrenta adversários mais fechados. Outro detalhe importante é a leitura de jogo. Labiad não é um jogador de condução longa, ele prefere o passe, recebe, levanta a cabeça e busca o companheiro melhor posicionado. No futebol chinês, isso ficou muito claro. A maioria das jogadas ofensivas passava pelo pé dele antes da bola chegar ao último terço. Os números ajudam a explicar essa escolha. Em 2025, ele disputou 25 partidas, sendo 22 como titular, marcou 6 gols e deu 4 assistências, teve aproveitamento de 76% nos passes e participou diretamente da construção de jogadas perigosas com passes decisivos e criação de grandes chances. Mas o ponto que mais agrada Dorival Júnior não é apenas o passe curto ou a assistência final, é o passe em progressão. Labiad costuma acelerar o jogo verticalmente. Ele recebe e já tenta quebrar linhas. Isso é algo que o Corinthians perde quando enfrenta marcações altas ou blocos médios bem organizados. O mapa de movimentação mostra um jogador que atua muito na entrelinha, principalmente pelo corredor direito, mas com liberdade para cair pelo lado esquerdo quando o jogo pede. Isso dá versatilidade tática.
Ele pode atuar como meia mais ofensivo, como ponta por dentro, ou até como segundo atacante em determinados momentos. Outro ponto relevante é a bola parada. Labiad tem boa batida em faltas laterais e escanteios. No time chinês, boa parte das bolas paradas passava por ele. Isso não resolve tudo, mas agrega repertório, algo que o Corinthians também precisa melhorar. Agora vem o alerta. O futebol chinês oferece mais espaço, mais tempo para pensar, mais liberdade. No Brasil isso muda completamente. Aqui, a marcação encurta, o jogo é mais físico e a intensidade é constante, e é exatamente por isso que a comissão técnica está avaliando com muito cuidado a parte física. Labiad não costuma jogar os 90 minutos em todas as partidas. Normalmente atua entre 70 e 80 minutos. Isso acende um sinal de atenção, mas não elimina o negócio. O Corinthians não vê ele como um jogador para ser titular absoluto em todos os jogos, e sim como peça de rotação qualificada. Na próxima parte eu vou falar sobre os riscos reais dessa contratação, onde ela pode dar certo, onde pode dar errado, e por que essa decisão diz muito sobre o novo momento do Corinthians. Não sai agora, porque é aqui que a análise fica ainda mais honesta. Agora é o momento de baixar um pouco a empolgação e falar com total sinceridade, porque essa possível contratação do Zaccaria Labiad precisa ser analisada com o pé no chão. O Corinthians não está contratando um jogador em ascensão, não é promessa, não é ativo de revenda. É um jogador de 32 anos que vem do futebol chinês e que chega para resolver uma necessidade imediata de elenco. Isso não é necessariamente ruim. O problema é quando a torcida cria expectativas que não condizem com o contexto. Labiad não vai chegar para ser o novo protagonista do time. Ele não vai substituir ninguém em nível técnico máximo. Ele chega para somar. O maior risco está na intensidade. O futebol brasileiro não permite meia que jogue em ritmo moderado. Dorival Júnior exige compactação, recomposição e participação defensiva. Se Labiad não conseguir acompanhar isso, ele rapidamente perde espaço. Por outro lado, se estiver fisicamente inteiro e entender seu papel, ele pode ser muito útil. Em jogos travados, em partidas onde o Corinthians precisa de passe qualificado, de bola parada, de leitura entre linhas, ele pode oferecer algo que hoje falta em certos momentos. Outro ponto que pesa a favor é o custo. Ele está livre no mercado, não existe taxa de transferência. Isso muda completamente o risco da operação. O Corinthians não vai comprometer o orçamento futuro, nem travar a folha salarial por vários anos. A diretoria deixou claro que esse tipo de contratação só acontece se o salário estiver dentro da realidade atual, sem loucura, sem exceção, sem contrato longo que vire problema depois. Existe também a questão da adaptação. O futebol brasileiro é diferente do europeu e ainda mais do chinês. O ritmo é outro, a cobrança é outra e o ambiente do Corinthians potencializa isso. Não é qualquer jogador que aguenta jogar sob essa pressão. A amizade com Memphis Depay pode ajudar na integração, mas não pode ser o critério principal. O Corinthians sabe disso. Não existe contratação por amizade, existe contratação por necessidade e encaixe. O que eu vejo aqui é um clube tentando ser mais racional, tentando errar menos, tentando montar elenco antes de pensar em nomes de impacto. Na próxima e última parte, eu vou fechar essa análise dizendo se, como torcedor, eu traria ou não o Zaccaria Labiad, o que essa contratação representa para a temporada e qual deve ser a expectativa real da Fiel. Fica comigo até o final, porque a conclusão é o mais importante de tudo. Agora sim, vamos fechar essa análise do jeito que a Fiel gosta, com sinceridade, sem ilusão e sem discurso pronto. Se você me perguntar hoje, como torcedor do Corinthians, se eu traria o Zaccaria Labiad, a minha resposta é clara. Sim, traria, mas com uma expectativa muito bem alinhada. Eu não vejo o Labiad como a contratação que muda o patamar do time. Ele não chega pra ser o cara, não chega pra carregar o meio-campo nas costas. Quem espera isso vai se frustrar, mas eu vejo ele como uma peça que faz sentido dentro do momento atual do clube. O Corinthians precisa de elenco. Precisa de alternativas reais, precisa sobreviver a uma temporada longa, com Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e viagens desgastantes. Hoje, quando o Garro não joga ou é bem marcado, o time sente demais. Falta variação, falta alguém que pense o jogo com calma e qualidade. Nesse cenário, um meia experiente, livre no mercado, com bom passe, boa bola parada e leitura de jogo, pode ajudar, desde que esteja fisicamente preparado e disposto a competir de verdade.
O grande ponto é esse: se o Labiad chegar achando que vai jogar em ritmo de futebol chinês, ele não vai durar. O Corinthians não perdoa, a torcida não perdoa, Dorival Júnior não perdoa. Aqui é intensidade o tempo todo. Agora, se ele entender o contexto, aceitar que vem para disputar espaço, entrar em jogos específicos e agregar quando for chamado, pode ser um reforço útil e inteligente. Financeiramente, a operação é controlada, sem taxa de transferência, sem contrato longo absurdo. Isso é fundamental para um clube que ainda está se reorganizando. O que eu gosto nessa negociação é o sinal que ela passa: um Corinthians mais racional, menos refém de nome, menos refém de empresário, mais preocupado com encaixe e função. A Fiel precisa entender que nem toda contratação precisa ser espetáculo. Algumas precisam ser solução. E hoje, o Labiad se encaixa mais como solução do que como estrela. Agora eu quero saber de você. Você traria o Zaccaria Labiad para o Corinthians ou acha que o clube deveria buscar outro perfil? Acha que experiência pesa nesse momento ou prefere apostar só na juventude? Comenta aí, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não for inscrito e segue acompanhando porque o Corinthians continua se mexendo nos bastidores. Vai Corinthians!